no capítulo de número 5, versículo de número 12, não é? Ele aparece curando os leprosos para justamente, não é, irmãos, cumprir-se o que ele disse em sua pregação acerca dos leprosos que ali estava sendo curado. E é justamente que, quando esse leproso se aproxima de Jesus, por exemplo, Jesus não estava na cidade. O contexto vai nos explicar que Jesus tinha se retirado. E o que eles queriam, não é? Era tirar a vida de Jesus. Só que eles não tinham essa autoridade, não tinham esse poder. Jesus mesmo disse que nenhum poder, não é, seria lhe dado de maneira nenhuma, mas Jesus sabia das intenções do coração deles. E decidiu Jesus ir para os montes, para os lugares mais afastados da cidade. De sorte que a história nos mostra, irmãos, na leitura que fizemos no capítulo 5, versículo 12, um homem leproso, aleluia, que se apresenta a Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nesse detalhe. Ele apresentou-se a Jesus, não é? E o texto vai dizer, Lucas capítulo 5, versículo 12, e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Que coisa linda, não é, irmãos? Mas olha a atitude do moço. Ele prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Sabe quem traz uma definição? E outro dia falei sobre isso aqui também, mas hoje em uma visão diferente. Marcos, capítulo 1, versículo 40, não é? É a mesma passagem de uma narrativa diferente. E aproximando-se dele o leproso, que rogando-lhe, e pondo de joelho diante dele, disse, se queres, pode tornar-me limpo. E aqui é o detalhe, e Jesus, aleluia, movendo-se de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse, quero, seja limpo, aleluia. Mas você precisa, e eu preciso entender uma coisa, irmãos, veja como ele chega, como o leproso chega diante de Jesus. E a gente percebe no contexto da leitura de Lucas capítulo 4, versículo 18 de passagem, quando Jesus diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Oh, glória a Deus. O salmista diz que há um coração quebrantado, há um coração contrito, Deus não desprezará. Aleluia! Tem horas, irmãos, eu vou falar assim para que a gente possa entender, abrindo parênteses aqui, não é? É que tem horas que tem pessoas que é tão exigente, ou por que não dizer, a gente é tão exigente, não é? Ao ponto de chegarmos por cima. Entenda isso aí, essa colocação. Cheio do nosso eu, cheio do nosso orgulho, não é? Talvez até das riquezas e de tantas outras coisas que a nossa, não é? Nós como seres humanos temos uma tendência de adquirir algumas coisas que muitas vezes não nos faz bem. Mas se a gente observar a maneira como alguém chegava perto de Jesus e recebeu o milagre, aleluia, é totalmente diferente. Jairo, por exemplo, que era um dos principais da sinagoga, ele chega e prostra
prostrou-se diante de Jesus. É diferente. Este moço que estava, não é, leproso, ele se encurva, aleluia, ele, não é, se ajoelha, praticamente com o rosto em terra, com o rosto entre os joelhos, e suplica a Jesus, dizendo: bom mestre, aleluia, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Aleluia! Sabe, irmãos, em outras palavras, às vezes é necessário a gente passar por alguns caminhos, né? Por alguns estreitos da vida, para que a gente possa de verdade entender qual a melhor maneira que a gente pode chegar perto de Jesus. E a melhor maneira de chegar perto de Jesus, ou diante dele, é de forma quebrantada, reconhecendo que ele pode. E a expressão que ele usa, ele disse: prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: se quiseres, tu podes tornar-me limpo. Sabe por que esse se quiseres? Exigindo alguma coisa? Não. Aleluia. Ele pede aquebrantado, irmãos. Ele não vem cheio do seu eu, ele não veio cheio do seu orgulho, ele não veio a ser exigente, mas ele disse assim: se quiseres. Oh, glória a Deus. Se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Aleluia. Mas há uma coisa que eu aprendo aqui. Ao mesmo tempo que ele não exige, mas dentro desta palavra, ele reconhece. E o que é que ele reconhece? Quando ele diz assim: se tu quiseres, não é? É humildade, é ir por baixo, não é por cima. Tu pode tornar-me limpo, tu podes curar-me. Mas há outro detalhe. Ao mesmo tempo, ele estava reconhecendo o poder de Jesus, a grandeza de Deus sobre a vida dele, não é? Faço aqui uma analogia, em que ele estava também lá, ouvindo o que dizia Jesus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me, não é? A curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista a cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E além do mais, ele recita, ele fala sobre a viúva nos dias de Elias, não é? E ele dá continuação, falando sobre os leprosos. Ele disse no versículo 27, Lucas 4, 27, muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado senão Naamã Sírio. Olha isso, não é? E toda a sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Então Jesus olha para aquele moço, que quem sabe ouviu a sua pregação, e tendo em vista que ele creu, que ele estava quebrantado, que ele acreditava que Jesus podia mudar a sua história. Simplesmente ele diz assim: Senhor, prostrado diante dele. Aleluia, aleluia. Eu quero lembrar aqui uma coisa, né, irmão Gerlando? Eu quero lembrar uma coisa aqui. Com Jesus estava uma grande multidão. Mas quando Jesus quer fazer, não existe concorrência. Quando ele quer fazer, não importa a quantidade de pessoas que estão ao redor.
Quando Jesus quer fazer, não existe fila. Não. Ele para atender o moço. Ouve ele. E Marcos diz isso, Marcos 1 e 40. 41. Movido Jesus de uma profunda compaixão, de uma íntima compaixão por ele. Aleluia. Rapidamente lhe deu resposta dizendo, quero. Quando Jesus quer operar alguma coisa, quem pode impedir?